Amados irmãos e irmãs em divina essência, sementes do eterno a germinar nos campos do infinito, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso ser de luz, em sintonia com a nossa divina presença Eu Sou, sob a mentoria dos mestres do amor-sabedoria, alinhados ao nosso Dharma, na observância dos princípios de vida simples, coração puro e pensamento elevado, em contínua expansão consciencial crística, semeando e colhendo flores de paz e luz nos caminhos para Deus. Estávamos nós vendo um vídeo. Esses vídeos que nós vemos, naqueles últimos momentos do dia, antes de nos recolhermos para dormir, já bastante sonolento, nós não nos recordamos sequer de quem era o vídeo, o que assunto se tratava. Mas uma frase que foi dita pelo orador ali, naquele momento, ou pelo expositor, nos marcou profundamente, e ela ficou como uma ressonância reverberando. Então são essas frases que assumem um caráter simbólico, um caráter de potência semântica, que quer nos convocar a alguma reflexão. E essa frase, curtíssima, dizia o seguinte: o oceano é Deus e o barco sou eu. E aquilo ficou latejando. No dia seguinte eu acordei com aquela frase. Enfim, essas frases que ficam. E confesso, não lembro sequer que vídeo foi esse ou qual era o conteúdo do vídeo, e nem mesmo quem estava ali presente no vídeo. Mas a frase ficou: o oceano é Deus e o barco sou eu. E me vem, e nós construímos essa imagem de um barco solto no oceano. Então, nos cabe muitas reflexões. A tendência é nós acharmos que o oceano é um caudal infinito de águas, que pode conduzir aleatoriamente um barco para qualquer destino, conforme as correntes marítimas e a ação dos ventos incidentes. Mas não é essa exatamente a condição quanto nós percebemos Deus como oceano. Pois temos que entender que é um oceano inteligente. É um oceano que orquestra suas águas, que orquestra suas correntes, que não são correntes marítimas aleatórias e nem mesmo os ventos sopram ao acaso. Existe uma inteligência suprema regendo. É um oceano que acolhe os barcos peregrinos num princípio de absoluto amor, numa regência de impecável inteligência. Só que, entendendo como a frase diz que o barco sou eu, temos duas vertentes para essa percepção. Nós podemos entender esse barco de uma forma personal. O barco sou eu, quer dizer, a personalidade, aquele que procura navegar nesse mar desconhecido que é a vida infinita. Porque temos que confessar, nós não conhecemos nem entendemos nada da vida. Alguma coisa entendemos da existência. Essa existência material física que teve início no berço e há de findar no túmulo, esse curto período. Alguma noção nós temos sobre algumas regras que regem a existência. Mas a vida, que tem um caráter transcendente e ela é acolhida pela eternidade,
Isso realmente nós não temos. Qualquer conhecimento, ou muito pouco, nós sabemos do que é a vida, né? Como Jesus a colocava, né? Porque Jesus sempre falava de entrar no plano da vida, sair, né, da ilusão da existência e entrar na claridade consciencial do plano da vida, né? Jesus falava disso, ele usava esse termo, a vida, para designar aquilo que estava além da mera fenomenologia existencial, né? Desse acontecimento físico, biológico, né, que se dá na superfície de um planeta como o nosso, né, a Terra. Então, o barco sou eu, né? Só que há um grande problema, é que nós queremos ser barqueiros, né? Nós queremos ser os timoneiros desta nau que navega no oceano. Nós queremos controlar, nós queremos determinar os rumos. Talvez por isso que nós vivamos tantos naufrágios, porque nós não conhecemos o mar, o oceano. Nós não conhecemos as correntes marítimas, né? Nós sequer temos a bússola precisa para saber para onde vamos. Mas nós queremos ter o controle. Nós queremos ser o barqueiro, aquele que segura o leme e determina pela vontade caprichosa, egóica, né? Quero ir para esse rumo ou para aquele. E nós assumimos essa postura de controladores. E quando assumimos a postura de controladores, nós naufragamos. Porque a sabedoria que nos é ministrada por todos os mestres do amor-sabedoria é que nós temos que abdicar desse controle egóico. Nós temos que sair do livre-arbítrio cego para entrar no divino arbítrio iluminado. Então nós precisamos às vezes de tirar a mão do leme. E quando nós tiramos a mão do leme, mãos invisíveis, divinas mãos, assumem essa direção e nos conduzem para onde queremos ir. Mas precisamos abdicar dessa posição de controle. Isso que é a entrega. É isso que lá nos Yoga Sutras de Patanjali, né, é chamado de Ishvara Pranidhana. Ishvara é um nome para Deus, né? Ishvara significa o supremo, a supremacia inteligente, regencial, cósmica. Isso é Ishvara. Pranidhana significa jogar-se aos pés, entregar-se a Ele, render-se a Ele. Então, Ishvara Pranidhana é algo que os yogis entendem como indispensável no caminho de iluminação, para se atingir moksha, ou a suprema liberação. Ishvara Pranidhana é quanto nós abdicamos do controle e entendemos que o universo é todo inteligente, que existe uma inteligência suprema regendo tudo, absolutamente tudo, todos os fenômenos, toda manifestação, né, que ocorre nesses mundos e em todos os demais. Então nós fazemos aquela suprema entrega. É aquilo que está muito bem exemplificado quando Maria, genitora de Jesus, mãe de Jesus, né, desse divino avatar, desse prema avatar, desse Maha Prema avatar que foi Jesus, quando a ela é anunciado, né, por um ser das hierarquias celestes, que ela seria mãe de um divino ser, né, e ela
né, apesar das circunstancialidades de ainda não estar casada, enfim, a história que nós conhecemos, ela acolhe isso e diz, seja feita a vossa vontade e não a minha. Eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ali naquele momento ela realiza Ishvara Pranidhana, ela faz a entrega. E quando nós fazemos isso em nossas vidas, nós abdicamos do controle e entregamos, não que nós vamos ficar inativos, apáticos, não, muito pelo contrário, nós vamos fazer tudo que nos cabe no plano de ação no mundo material. Não significa ociosidade, significa que nós, né, agimos já não mais apegados ao resultado das ações. Nós entregamos tudo ao plano regente, né, e pedimos para ser governado por ele. Então, quando nós tiramos a mão do leme, a mão divina vem e assume. Mas enquanto nós estamos com a mão segurando firme, querendo controlar, essa mão não atua, né, porque ela não interfere em nosso livre-arbítrio. Isso é algo que a humanidade terrestre ainda não aprendeu a fazer, porque não confia na regência divina. Embora se fale em todas as religiões de Deus, mas os homens não confiam em Deus. Não confiam. Eles confiam apenas em si mesmos e querem resolver tudo, né, de acordo com a estreiteza das suas próprias concepções. E falham, obviamente. Então essa confiança em Deus, de saber que tudo está sob a vontade divina, e se entregar a essa vontade divina, ao plano de perfeição divina que nós solicitamos que se manifeste em nossa vida, em nossa existência. Na Índia, havia um homem santo que ele era devoto de Shiva. Shiva é Deus. E tudo ele afirmava que era vontade de Deus. Tudo que acontecia na vida dele, ele entendia como a vontade de Deus, ou a vontade de Shiva. Um dia, ele estava na sua casinha humilde, ele era um tecelão, e ele não conseguiu dormir. Então, madrugada, ele levantou, foi para a varanda da sua casa e sentou-se no seu tear para tecer. Nisto, passou um grupo de facínoras, né, que iam praticar um roubo. E vendo ali o homem santo, aquele sadhu, eles, né, obrigaram a ele a seguir com ele para carregar o fruto do saque, o fruto do roubo. Então eram 3 homens fortes, sequestraram ele e levaram ele para poder carregar o fruto do roubo. E eles entraram numa mansão muito rica e roubaram todos os objetos de valor e colocaram num saco e deram para o homem carregar, para aquele homem carregar, aquele homem santo. Só que nisso chegou a polícia. E os homens correram. E o homem santo, né, ficou ali impassível, tranquilo. E ele foi preso, com todo o produto do roubo consigo. Né? E com isso ele foi levado ao tribunal. E durante o tribunal ele se manteve em silêncio e absoluta serenidade. Quem olhava para ele via a perfeição da paz, né? Uma paz imaculada. E ali foi todos os procedimentos de julgamento, de acusação, e ele não se defendia, ele não dizia nada. Eram lidas as acusações contra ele e ele não se defendia. Já para o fim do julgamento, um dos homens que participou do roubo estava presente assistindo. E ele a consciência dele pesou tanto de ver aquele homem inocente e santo sendo levado à cadeia, que ele não suportou, levantou-se e confessou o roubo e contou toda a história, provando a absoluta inocência daquele homem. E aí
a corte, né, liberou, prendeu aquele que havia confessado e liberou aquele homem santo, né? E aí o juiz o chamou para perto de si e falou com ele, que sorte você teve desse homem ter se sensibilizado e ter te inocentado. Você é um homem de muita sorte. Aí o homem disse para ele, meritíssimo, por vontade de Shiva, aquela noite eu não consegui dormir. Por vontade de Shiva, eu fui para a varanda tecer. Por vontade de Shiva, aqueles homens passaram e me sequestraram. Por vontade de Shiva, eu fui pego com o produto do roubo comigo mesmo. Por vontade de Shiva, eu fui trazida a essa corte. Por vontade de Shiva, este homem confessou o roubo e me inocentou. E por vontade de Shiva, tudo isso aconteceu para que você entendesse que não existe sorte. O que existe é vontade de Deus. Essa história, ela ilustra muito bem o que é uma mente rendida à vontade suprema. O que é esse entendimento que nos faculta, né, fazer uma entrega absoluta e entender que tudo aquilo que nos acontece quando nós estamos em divina comunhão com o plano divino, que tudo aquilo que nos acontece é sempre o melhor, é sempre dentro de uma diretriz de perfeição, ainda que que não seja agradável ao nosso ego, mas que é o que é melhor para o nosso ser imortal. É porque o plano divino não contempla o nosso ego, a nossa personalidade, os nossos caprichos humanos, e sim o propósito espiritual para o nosso ser imortal, para o nosso espírito. Então, nós somos de fato o barco no oceano que é Deus, mas nós temos que ser um barco vazio. Esta que é a grande questão, né? Inclusive, a Carlina, né, nossa querida amiga que participa do nosso grupo Muxoni, né, ela fez uma postagem ontem ou anteontem falando sobre o barco vazio, né, dentro de um conto da tradição zen budista, né, falando sobre o barco vazio. Nós, inclusive, temos um livro que nós estamos lendo também que se chama O Barco Vazio, um livro do Osho, muito bonito. E essa história do barco vazio é muito interessante. Ali ela traz uma história que nós conhecemos de uma forma um pouco diferente, mas que ilustra isso como o barco é o veículo, mas aquele que está dentro, essa personalidade, essa estrutura do ego ilusória tem que estar ausente, né? Tem que ser regido pelas águas do oceano e não pela vontade desse controlador egóico que realmente não sabe para onde vai, né? Que está totalmente perdido nessas águas. O barco vazio. Temos que ser barcos vazios. Aliás, o que nos faz nos indispor com as outras pessoas é porque nós somos barcos não vazios, colidindo com barcos também não vazios. Vamos à historinha. O mestre estava descendo um rio com seu discípulo, um mestre zen budista. E o discípulo ali estava remando. E nisto, né, quando eles fizeram uma curva do rio, veio um barqueiro distraído que estava remando o seu barco, né, e não viu o barco deles e veio e colidiu contra o barco, né, deles. E o discípulo ficou muito irado, né, largou os remos, ficou em pé no barco e começou a xingar o homem, a ofender o homem, chamando ele de burro. Você não vê para onde você vai, você quase virou o nosso barco, né? Olha para onde você anda,
É muito parecido com as histórias de trânsito, né? A pessoa fecha o nosso carro, nós começamos a xingar a pessoa, né? Você não olha para onde você anda. Aí que a similitude, pois que se não houvesse motorista nesse carro, ninguém xingaria um carro vazio. Mas nós vamos chegar lá. Aí o mestre ficou quieto, não disse nada. Ele teve aquele ataque de cólera, né? E depois eles seguiram remando rio abaixo. Mais à frente, vinha descendo na correnteza um barco vazio que se desamarrou das margens, né? E a correnteza levou. E como eles subiam a correnteza, o barco veio de encontro e colidiu no barco deles, né? Também uma grande colisão que quase virou o barco deles. Mas aí o discípulo só equilibrou, empurrou o barco e continuou remando. Aí o mestre perguntou para ele: por que você não xingou esse barco? Por que você não ficou irritado com esse outro barco? Aí ele disse: porque esse barco está vazio. Aí naquele momento o discípulo entendeu. Ele entendeu que tudo ali era uma questão de ego. Por que ele não ficou irado com o segundo barco? Porque era um barco vazio. Porque não havia ninguém no barco. Se nós olharmos para o mundo e vermos apenas barcos vazios, nada vai nos irritar. Absolutamente nada. Se alguém grita conosco, nos ofende, isso é apenas um barco vazio. Por que nós iríamos nos irritar? Nós só nos irritamos porque nós aceitamos. E também nos movemos a partir do nosso ego, dessa estrutura de orgulho, né, de autoimportância que nós nos damos e reagimos. Daí surge a ira, né? E os grandes conflitos, obviamente. Então nós temos que aprender a ser barcos vazios e ver tudo que possa colidir conosco também como barcos vazios. Nós falamos do trânsito. Isso é muito notório. Nós estamos dirigindo e constantemente as pessoas ficam irritadas no trânsito e ficam xingando umas às outras. Eu vejo isso constantemente, né? E nós não xingaríamos, não ficaríamos irritados se os carros fossem autônomos, sem motoristas, né? Se fosse apenas uma máquina sem motorista se deslocando, nós não ficaríamos irritados. Você vai ficar irritado com o carro? Imagina a cena: alguém te passou, te fechou no trânsito, você teve aquela crise de cólera, de irritação, era um carro modelo tal, cor branca, placa tal. No dia seguinte você passa e vê esse carro no estacionamento de um grande shopping. Aí você desce do carro vazio, estacionado, e começa a gritar para o carro: seu estúpido, você não viu que você quase provocou um acidente? Ninguém faria isso. Por que nós não faríamos isso para o carro? Porque o carro está sem motorista. O que nos fere é a presença do outro ego. Um ego não suporta outro ego. Entende? O ego é como um galo de terreiro. Quem morou no interior e teve criação de galinhas sabe que entre as galinhas pode ter apenas um galo, porque senão eles brigam. E o galo tem toda aquela visão de territorialidade. Se aproxima outro galo, ele se arrepia todo e quer brigar. O galo é o símbolo do ego. Então nós temos essa atitude que vem do ego, que vem dessa equivocada autovaloração que nós fazemos a partir de uma estrutura de personalidade que é ilusória também. Então, se nós aprendêssemos a sermos barcos vazios, e nós temos que ser barcos vazios para navegar no oceano de Deus, nós evitaríamos a maioria dos conflitos, se não a totalidade deles, que incidem sobre a nossa vida.
A arte de ser um barco vazio. Isso é a arte Zen. Toda a proposta do Zen Budismo é nos esvaziar. Esvaziar desse ser egóico. Mas o que fica quando esse ser egóico vai embora? Fica a consciência divina. A verdadeira identidade espiritual que somos. O eu sou que Jesus falava tanto. Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, a luz do mundo é o eu sou. É o verdadeiro ser em nós, é o Atman. Não é essa estrutura do ego. Essa personagem que nós construímos para nós mesmos, acreditamos nela e passamos a viver a partir dela, permitindo que ela direcione as nossas existências. Então, nós sim podemos e devemos nos esvaziar, sermos barcos vazios. Então, tudo que acontece conosco, todos os problemas, todas as agressões que sofremos, nós olhamos e dizemos: um barco vazio, colidindo contra o meu barco. E por que ficaria eu irritado? Isso é de uma sabedoria extraordinária. O oceano é Deus. Aliás, Deus é de fato o oceano, no sentido de infinitude. E nós somos barquinhos, singrando esse grande oceano. E quando a consciência disso se desenvolve, nós vamos perceber que esse é o ponto futuro. O passo seguinte é que não há diferença entre o oceano e o barco. Que o barco e o oceano são um só. Quando o barco e o oceano se fundem, se tornam uma coisa só. Aí há a suprema realização. Quanto nós percebemos, não há diferença entre o oceano e o barco. Barco e oceano se fundem, se tornam uma coisa só. Como as ondas que se erguem no oceano e parecem ter individualidade, parecem ser coisas separadas, mas quando elas se desmancham, elas voltam a ser oceano. Não há separatividade. Não há. Que nós possamos desenvolver essa divina mestria de nos fundirmos, nos dissolvermos nas doces águas do oceano divino, sendo oceano enquanto navegamos pelas veredas do infinito. Paz e luz a todos, que possamos nos manter sempre ancorados nesse princípio consciencial elevado. Shiva Shambho.